Será que o governo vai tomar 4% do seu imóvel? Essa é uma pergunta que eu recebi recentemente de alguns de vocês perguntando sobre o novo imposto que talvez você pague de 4% sobre a valorização do seu imóvel. E nesse vídeo aqui eu quero te explicar tudo, inclusive porque talvez você pague esse imposto feliz da vida, te mostrando aqui um esquema visual e completo para você entender da melhor forma possível e tomar a melhor decisão financeira. Porque talvez sim faça sentido você optar por esse pagamento, talvez faça sentido você se recusar a pagar esse imposto, o que é legal e você logo vai entender, tá? Aqui eu vou te explicar o que está acontecendo, quais são as duas modalidades dessa nova lei, quais são as pegadinhas, os riscos e responder para quem vale a pena pagar esse imposto, beleza? Se isso parecer interessante, deixa o dedo no like e sem mais delongas, vamos explicar o que está acontecendo, tá? Todo esse assunto aqui de novo imposto, que pode chegar até 4%, ele tem a ver com a Lei 15.265, a lei que instituiu um negócio chamado de REAP. Tô falando aqui dessa leizinha que saiu ali no dia 21 de novembro de 2025, né, instituindo o REAP, ou melhor, REARP, e trazendo regras que podem te fazer querer pagar 4% sobre o ganho de capital do teu imóvel para o governo. Que história é essa, Ramiro? Para você entender, eu quero te mostrar o que muda aqui. Bom, se você tem hoje um ou mais imóveis, fato é que você não pode atualizar o valor do seu imóvel lá no imposto de renda. Esse imóvel, ele deveria estar lá, lançado no seu imposto de renda, na categoria de bens e direitos, pelo valor da sua aquisição mais benfeitorias. Então, qual é a lógica, né? Quando você compra um imóvel, você coloca ele lá no seu bens e direitos pelo preço de compra. O ponto é, você deixa o imóvel parado lá na sua categoria de bens e direitos e na média todos os anos o seu imóvel ele se valoriza, pelo menos a inflação. Só que o teu preço de compra está congelado no imposto de renda e o governo acaba lucrando com a inflação. Como assim, Ramiro? Vamos supor aqui que você comprou um imóvel de 500 mil reais no ano 2000. Beleza? Foi lá, comprou um imóvel bem caro para a época, massa, e aí lançou lá no imposto de renda 500 mil reais. O que aconteceu de lá para cá, né? Tudo ficou muito mais caro. A gente tá falando aqui de 25 anos de inflação no Brasil. Então, se eu atualizar esses 500 mil reais aqui pelo IPCA, tá? Não é nem pelo IGPM, né? O IPCA é o índice que mede a inflação. Esses 550 mil passaram a valer o mesmo do que 2.322.000 a dinheiro de hoje. Agora, digamos que esse mesmo imóvel que você comprou 25 anos atrás, que daqui a pouco é o seu imóvel residencial, é o imóvel que você mora hoje, ou é o imóvel que os seus pais compraram 25 anos atrás, ele esteja valendo mais. Digamos que o vizinho, né, o cara do andar de cima, mesma orientação solar, um imóvel em mesmas condições, acabou de vender esse imóvel por 3 milhões de reais, ou seja, há uma boa evidência de que o valor de mercado dele é hoje 3 milhões de reais. Em outras palavras, né, o seu investimento se multiplicou por 6 vezes. E aí, digamos que você decide, ou seus pais decidem vender esse imóvel hoje. Se você vendesse pelo valor de mercado por 3 milhões de reais, você pagaria imposto sobre 2 milhões e meio. Pagaria um grande imposto de ganho de capital. Só que boa parte desses 2 milhões e meio aqui de lucro foi apenas a correção pela inflação. Quer dizer, se 500 mil reais lá no ano de 2000 valem hoje 2 milhões e 300, o seu imóvel se valorizou apenas, entre aspas, 780 mil. E você vai estar pagando um imposto danado aqui sobre a inflação, o que vai te deixar meio puto, né? Essa é uma das formas com que o governo lucra bastante com a inflação. Agora, o que vai acontecer, o que pode acontecer com o REARP? Bom, o fato é que vai abrir uma janela de 90 dias, isso em breve, para que você possa atualizar o valor do seu imóvel pelo valor de mercado, marcar isso lá no imposto de renda e pagar um imposto sobre isso. Um imposto de quanto, Ramiro? De 4%. Ou seja, você antecipa imposto hoje para economizar imposto no futuro, tá? Linhas gerais, essa aqui é a ideia desse novo imposto. Quais são as modalidades, tá? São duas modalidades. A primeira é a atualização de bens já declarados e a segunda é a regularização de bens não declarados, de bens ocultos. Falando aqui sobre a primeira modalidade, o funcionamento é justamente esse, tá? Você paga um imposto sobre a diferença entre o valor escriturado e o valor atualizado de mercado. Como é que funciona essa matemática da economia
para um investidor comum, para um PFC, uma pessoa física comum. Pela regra antiga, né, você pagaria de 15% a 22% de imposto sobre ganho de capital. Aquele exemplo, né, do imóvel dos seus pais, que eles compraram por 500 mil, venderam por 3, teriam 2,5 milhões de lucro e pagariam aí pelo menos 15% sobre isso. Ou seja, 2,5 milhões, 15% de impostos, daria 375 mil reais. Agora, com a nova regra do REARP, você paga apenas 4% sobre a valorização até agora. Ou seja, num esquema visual aqui, o que a gente tem, né? O seu imóvel declarado por 500 mil, se você atualizar ele, você vai pagar 4% agora, beleza? Vai pagar 100 mil reais. Porque se ele teve um ganho de capital de 2,5 milhões, você paga 4% sobre isso, 4% é 100 mil reais. Aí, nesse caso, o novo valor na sua declaração de imposto de renda fica em 3 milhões de reais, e se você vender ele daqui a 10 anos por 5 milhões, você paga imposto sobre essa diferença de 5 menos 3. Ou seja, numa venda futura você paga um imposto muito menor. Agora, nem dá para chamar isso de imposto, né? Porque você não é obrigado a pagar. Você pode não atualizar o valor do seu imóvel, você mantém lá ele por 500 mil reais na declaração do imposto de renda, continua ali marcado a 500 mil reais até você vender no futuro, só que aí quando você vender no futuro, você paga imposto sobre o ganho de capital. O valor da venda menos os 500 mil reais vezes aí 15%. Ou seja, você vai tender a pagar mais. Em outras palavras, o governo está tentando gerar caixa, antecipando o pagamento de imposto, criando, de certa forma, um benefício para o investidor bem esclarecido. Ponto importante, abrir parênteses, se você conhece alguém que tem um imóvel já há bastante tempo, manda esse vídeo para essa pessoa. Clica aqui no botão compartilhar e envia para ela, porque tem mais conteúdo aqui, tem os casos em que vale a pena, tem casos em que não vale a pena, tem pegadinha, então segue aqui comigo, porque a gente tem que fazer também uma conta para as empresas, para as holdings, né? Como é que era a regra antiga, né? Na venda, a empresa pagaria cerca de 34% de lucro. Com a nova regra, ela paga apenas 8% sobre esse ganho de capital até aqui. Então, nesse caso aqui, também pode valer a pena para quem tem imóvel em holding fazer essa atualização aí no valor que está escriturado esse bem. Bom, o que pode atualizar? Eu falei só de imóveis, né? Mas isso aqui vale também para veículos, aeronaves e embarcações, e esse pagamento ele pode ser à vista ou parcelado em até 36 vezes, correndo juros iguais à taxa Selic. Grosso modo, é isso aqui a primeira modalidade, e temos a segunda modalidade, que é a regularização, onde o governo vai dar aí anistia de bens ocultos. Que história é essa, Ramiro? Essa aqui é uma chance de você declarar bens que você nunca contou para a Receita Federal, aqueles bens que por falta de noção ou por alguma malandragem você não declarou lá no seu imposto de renda. Pode ser, né, conta no exterior não declarada, criptomoedas, dinheiro em espécie, pode ser uma porrada de coisa, tá? Ó, além disso, eles citam fundos de investimento, seguros, previdência, créditos judiciais, participações societárias, marcas, patentes, software, royalty, imóveis em geral e por aí vai. Bom, nessa modalidade aqui, você vai ter que pagar cerca de 30% sobre o valor do bem, né? 15% a título de imposto, mais 15% a título de multa. Aqui lembra bastante aquela regra, aquela lei da repatriação de recursos que rolou lá uns 10 anos atrás. O governo abriu lá uma brecha para as pessoas repatriarem recursos antes não declarados. E o benefício que você tem aqui é um perdão criminal, né? Uma extinção de punibilidade para alguns crimes como sonegação fiscal, falsificação de documentos para sonegar e, em geral, crimes tributários, tá? Eles não citam aqui evasão de divisas ou lavagem de dinheiro. Tá lá na lei do REARP, artigo 13º, uma explicação um pouquinho melhor dessa extinção de punibilidade. Dito isso, existem algumas pegadinhas, existem alguns riscos, tá? A lógica não é você se abraçar nessa ideia e correr para assim que abrir o prazo pagar imposto de 4% sobre valorização do seu imóvel ou do seu bem. É importante você saber de alguns pontos, como a trava dos 5 anos, a trava da depreciação e também regra para imóveis antigos. Primeiro ponto, tá? A trava dos 5 anos. O ponto é que se você atualizar um imóvel ali, pagar os 4% de imposto, você não pode vender ele pelos próximos 5 anos. Ou seja, você tem que manter esse imóvel por pelo menos mais 5 anos, de novo, né? Com a inflação aumentando o seu valor de compra, gerando aquele novo impostinho a pagar, mas de fato um imposto menor do que seria aqui. Ah, Ramiro, mas e aí se eu vender?
se eu decidir vender e dane-se? Aí o que você faz? Você perde o benefício e você recalcula o imposto, considerando que você já pagou 4%, vai ter que complementar esse pagamento, vai fazer uma funçãozinha. Ponto. Essa trava dos 5 anos, ela não é de 5 para veículos. Para veículos é uma trava de 2 anos e a exceção aqui quando a transferência ocorrer por morte ou por divórcio, partilha, né? Então esse aqui é um ponto. Outro ponto para você ficar atento, em especial se você tem uma holding no formato de lucro real, uma empresa no formato de lucro real, tá? Nesse caso aqui, você atualiza lá os seus imóveis, paga 8% para atualizar o valor da venda, mas não pode usar esse valor maior para bater imposto no dia a dia. Não pode usar isso aqui para que a depreciação abata o seu pagamento de imposto. Segue depreciando o imóvel. Então, um ponto importante você estar atento. E também é bom você estar atento para aqueles imóveis que você comprou antes de 1996, ou que os seus pais, os seus avós compraram antes de 1996, porque a lei atual já dá desconto para eles, dependendo de quando que ele foi comprado ou não. Beleza? Bom, Ramiro, como é que eu vou saber se vale a pena ou não para mim? Eu tentei fazer aqui algum resumo, desenhar aqui algumas hipóteses, já vou te apresentar elas, mas esse é um bom exemplo de como vale a pena ter ao seu lado, se você já é um investidor maior, um bom consultor de investimentos. Pode ter certeza que se você é atendido pelo Clube do Valor, assim que entrar em vigor esse prazo de 90 dias, você vai estar treinado e disposto aí a te ajudar. Se você quiser entender melhor como a gente pode ajudar a investir, caso você já tenha passado daí pelo menos dos 250 mil, tenha um patrimônio maior, daqui a pouco de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, pode apertar aqui no primeiro link da descrição e solicitar uma análise da sua carteira de investimentos atual para a gente ver como é que você está investindo, ver o que está bom, o que dá para melhorar, te ajudar a investir melhor e te apresentar os nossos serviços. A gente não só cuida dos investimentos, mas a gente cuida aí da sua vida financeira como um todo e a gente te ajuda em decisões como essa, beleza? Dito isso, resumo, para quem vale a pena, tá? Saindo aqui de cima do muro, para mim isso aqui vale a pena para quem comprou um imóvel pós 2010 que se valorizou bastante. Para quem tem certeza absoluta que não vai vender o seu imóvel nos próximos 5 anos. Para quem tem imóveis em holdings patrimoniais, e em especial quando não é o regime de tributação de lucro real. E também para quem tem imóveis no exterior, para você ter uma certa proteção contra a alta do dólar. Quando que não vale a pena, né? Não vale a pena para imóveis comprados antes de 1996, que já tem outras formas de ter desconto ali em outras legislações, para quem precisa de liquidez ou precisa vender o bem imediatamente ou daqui a pouco tempo, ou para quem não tem dinheiro em caixa agora para pagar os 4%, mas aí me dói um pouco, né? Porque acaba sendo uma ideia boa você antecipar esse pagamento, tá? Então, desenhando aqui, tá? Vamos lá, você tem um imóvel lá de 1968, faz sentido aderir ao REARP? Bom, se sim, é um erro, você vai pagar 4% sobre o ganho de capital, se não correto pela legislação vigente na época, você aí não vai ter esse imposto. O imóvel comprado em 1985, bom, se você aderir ao REARP, vai pagar aí os 4%, se você não aderir por conta da legislação vigente, você paga menos, paga cerca de 0,75. Então, deixa o teu imóvel lá paradinho. Mas o imóvel é de 2015, 10 anos atrás. Opa, aí sim pode valer a pena. Caso contrário, né, você vai pagar na venda, lá na frente, sobre todo o ganho de capital, 15% sobre o lucro. Então, disso aqui a gente bifurca, né? Vamos pegar aqui o seu perfil. Tem imóvel pré-1996? Opa, já tem uma isenção de imposto ou uma boa redução. Não sabe se vai vender nos próximos 5 anos? Pô, tem risco ali de antecipar esse pagamento de 4%. Depois você quer ajustar o imposto a ser pago. Tem uma maior complicação, melhor não se mexer. Tem pouca liquidez, dinheiro tá curto, ok, tu vai se descapitalizar sem ter nenhuma garantia total de retorno ou de quando vem esse retorno. Ou pretende deixar de herança o seu imóvel? Também não vale a pena porque a herança não vai ter esse ganho de capital, vai direto aí para os seus herdeiros, beleza? Agora, se o seu perfil for, comprei um imóvel ali nos últimos 15 anos, valorizou bastante, legal, tem uma bela economia aqui de 11 a 18% sobre tudo que ele se valorizou até aqui. Eu tenho uma holding patrimonial familiar, eu vou vender esses imóveis, ou a holding já está no nome dos meus filhos, eu já fiz a sucessão em vida e meus filhos são jovens ainda, não sei quando eles vão vender. Aí vale a pena, pode ter uma bela economia, né? Pagar 8 em vez de 34%. Tem um imóvel no exterior, beleza. Tu aumenta sua proteção cambial, sua proteção acessória. E, poxa, tem um imóvel que eu nunca declarei. Não sei por que a origem é lista, mas eu nunca declarei. Então declara, né, irmão? Vamos lá. Declara que tu vai ter anistia, vai pagar uma porrada de imposto, mas o imóvel vai ficar bem regulamentado. Aderiu ao REARP.
pagou 4%. Aí, se você vender antes de 5 anos, você perde, né? Tem que calcular o imposto como se você não tivesse aderido, desconta esses 4%, paga a diferença e aí tu emprestou dinheiro pro governo, imagina, a juros zero. Se é para emprestar, melhor investir em títulos públicos. Não, vou vender daqui a mais de 5 anos, legal. Então adere aí que tu vai ter uma boa economia de imposto, pode ganhar aí algumas centenas de milhares de reais somente por estar bem informado. O fato é que essa janela vai se abrir por 90 dias a partir da publicação, que é esperada ser até meados de fevereiro de 2026. E o que falta? Falta a Receita Federal publicar essa instrução normativa com seu passo a passo no seu sistema. Eu espero ter te ajudado aqui a tomar uma melhor decisão com o seu dinheiro. Se você achou esse vídeo útil, aperta aqui para conversar conosco ou aperta aqui para assistir outro vídeo do Clube do Valor. Um grande abraço e até mais.